Kyoshi Tape, na realidade, é uma técnica que já era de se esperar num mundo de tantas inovações nesse século. Por quê? Porque simplesmente existem muitos profissionais, existem muitas pessoas que são idealistas e tentam levar um conhecimento para lá de significância, por exemplo, de estudos e tudo mais. Então, nessa linhagem toda, existe um mercado muito grande e vasto que são atletas em potencial, atletas de alto nível, que necessitam muitas vezes, até com uma pequena lesão, fazer necessariamente a sua atividade, porque exerce praticamente uma atividade única, né? Então, esses profissionais da área de esporte, e muitas vezes defendendo títulos, defendendo teses de trabalhos físicos, né? Muitas vezes, numa determinada condição, determinada situação, estão lesionados, mas eles têm que provar, mesmo lesionados, que a sua capacidade é inalterada. Então, muitas vezes, surgem técnicas, surgem situações onde essas pessoas são exigidas. E existem muitos tipos de trabalhos que criam uma certa limitação. E aí eu vi uma situação muito fácil de a gente poder tentar acrescentar 1, 2, até 20% a mais de efeito sobre essas técnicas que já existem, que foram criadas justamente para suprir essas necessidades. Então vou contar uma pequena história que aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, inclusive aqui mesmo nesse espaço, nesse meu consultório. Eu particularmente sou uma pessoa normal em termos de atividade, mas eu sou uma pessoa muito ligada nesses conceitos de situações que acontecem por acaso, né, em qualquer situação. Eu, um dia, estava há 10 anos atrás fazendo algumas arrumações nesse meu ambiente, fazendo alguma obra, utilizando recursos, e praticamente uma coisa inusitada aconteceu. Eu observei, dependendo de uma situação assim de extrema necessidade. Essa sala estava cheia, repleta de objetos, de obra, essas coisas todas, e eu tive que abrir essas caixas que fariam uso dessa obra e tudo mais, e essas caixas estavam repletas de fitas adesivas, né? E eu retirava essas fitas, jogava ali, como vocês veem, o espaço é reduzido, e essas caixas estavam sendo abertas por mim para tirar os objetos, essas coisas, e eu, com a mão ocupada, pegava essas fitas, né? E colocava aqui e ali, e por um acaso, de repente, pelo espaço ser muito pequeno, essas fitas começaram a colar em determinados lugares, né? Principalmente nos membros inferiores, onde existe uma camada de músculos e tudo mais, pegava no braço e tudo mais. Sendo que achava aquilo lá assim muito, como se pode se dizer, uma coisa desagradável, mas eu, como estava com a mão muito ocupada, não poderia tirar e carregar ao mesmo tempo. Sendo que nesse pequeno momento em que aconteceu esses pequenos detalhes, eu senti uma diferença em atividade funcional da estrutura muscular. Aí me veio aquela ideia, poxa, existe alguma sintonia de criar uma resistência sobre o músculo e você impedir certos tipos de movimento ou criar alguma reação após esse processo de resistência. Daí eu fui, logicamente, classicamente, fui buscar ideias sobre esse tipo de ocorrido. Aí procurei na internet e tudo mais e
também já sabia de alguns tipos de trabalhos que existiam, porque na época, quando meu pai ainda era vivo, eu assistia muito aquelas lutas de sumô japonês, e nessas lutas de sumô japonês, muitos atletas majestosos, né, com aquele corpo obeso e tudo mais, eles tinham muita possibilidade de lesão pelo tipo de atividade excessiva que faziam com essa estrutura física deles. Então, eles utilizavam, todos os campeonatos que eu assisti, eles utilizavam muito sistemas de bandagens que era justamente para criar uma resistência. E eu até achava estranho, eu achava interessante, porque, poxa, se é um atleta, como é que esse atleta usa tanta coisa? Ou será que, por que eles vivem se machucando e tudo mais? E aí que eu fui descobrir que existia uma técnica chamada de Spirotape, que era um processo de esparadrapo sendo colocado sobre a área, que justamente criava essa resistência para impedir que ele exercesse uma atividade excessiva do músculo, mas que dava condições dele poder fazer a atividade de luta que eles estavam se submetendo, porque disso dependia. Até a recuperação total levaria muito tempo, e eles não têm tempo para poder recuperar quando cria uma lesão, porque simplesmente esse tipo de trabalho deles, por exercer muita condição de atividade, e é um desgaste muito grande, então eles tinham que se apresentar dessa forma. É isso que eu entendia. Pois bem, então, vendo essa situação, essas características, eu comecei a estudar o nosso mecanismo de trabalho articular e comecei a introduzir, sobre essas técnicas já existentes, uma condição de resistência diferenciada que pudesse não provocar uma paralisação quase que total sobre aquele movimento, mas sim um movimento parcial onde toda a conotação de movimento pudesse ser íntegro. E eu criei essa possibilidade com fitas menores, né, com uma simetria mais apropriada para determinadas condições da musculatura, criando essa resistência não tão limitada. E aí, feito isso, eu vi a resposta de que a própria musculatura, todo o sistema da musculatura, ele trabalhava na medida dessa resistência de uma maneira, de uma amplitude diferenciada. E aí eu comecei a fazer testagem sobre o meu nível de trabalho utilizado aqui em meu consultório. E aí, pela grata satisfação, foi feito em alguns pacientes, logicamente sem mostrar uma conotação de que seja um experimento, mas sim já um trabalho efetivo. E por incrível que pareça, e pela minha agradável surpresa, formou-se uma teoria de positividade. Daí eu consegui desenvolver um trabalho que hoje eu até possibilitei a fazer um trabalho exclusivo usando essa técnica como se fosse uma evolução de todas essas técnicas utilizadas no mundo inteiro. E por sinal, dá um resultado extremamente positivo. E esse tipo de trabalho que hoje eu efetuo com bastante condição assim, de possibilidade de uma melhora ainda um pouco maior. Ou seja, eu utilizei um efeito placebo junto a esse tipo de técnica. Como assim? Imaginando uma criança, né, quando vê alguma coisa, isso é puramente racional. Você vê, a criança nos ensina muita coisa. Você vê uma criança, quando tem um machucado qualquer, você coloca alguma coisa
sobre essa área de machucado, essa criança simplesmente já cria uma resistência, né? Cria uma reação de que aquilo seja alguma coisa curativa. Então, psicologicamente, a criança já induz um processo de recuperação. E isso foi introduzido também em pessoas adultas. Por quê? Porque eu achava e acho até hoje que uma coisa é você fazer um trabalho e outra coisa é você idealizar esse trabalho utilizando uma simetria onde a pessoa sinta que existe uma coisa diferente, diferenciada, uma coisa bonita, né? Então, psicologicamente, isso daí, além do efeito que dá, esse tipo de mecanismo traz uma sensação de prazer, né? Associando prazer com uma técnica, por exemplo, a gente revoluciona. Se existe um trabalho que a gente criando uma resistência dá 10% de resultado, você utilizando um trabalho placebo mental de aparência, você vai criar mais 10%, ou seja, você vai ter um capacitor acima da média de qualquer tipo de atividade. É isso que acontece. Hoje, essa técnica que eu desenvolvi, que eu apelidei de Kyoshi Tape, né, possibilita uma coisa real. Porque hoje em dia, se você vai em qualquer profissional, você vai em qualquer agente que faça um tipo de trabalho com bandagens, se esse trabalho de bandagem não é feito simetricamente, feito de uma maneira onde isso mostre uma coisa chamada o belo, você coloca uma coisa totalmente disforme, o próprio paciente vai olhar aquilo lá, vai querer esconder, né? E essa forma de querer esconder é uma repugna, ou seja, você vai criar uma coisa não positiva, mas e sim uma situação negativa. Aí você já perdeu esses 10%, menos ainda o efeito do trabalho que teria 10, você vai reduzir para menos 10 também, ou seja, infelizmente, qualquer tipo de trabalho mal feito de uma maneira, por mais óbvia que seja, ou a pessoa queira e tenha boa intenção, ele não vai ter um resultado acima da média, né? Então, quem que hoje em dia, por exemplo, utilizando as minhas técnicas desse tipo de processo de criação de resistência sobre a estrutura muscular, a gente utilizando todos esses recursos minuciosamente pautada, uma visibilidade, uma simetria, onde você observa o belo, o bonito. As pessoas que estão ao seu redor vão querer ter a satisfação de querer perguntar. E você não vai falar que você está se tratando, você vai falar que você está se recuperando. Olha só a dinâmica que tem esse tipo e a motivação que vai ter um tipo de trabalho desse. Então essa seria uma das grandes vantagens dessa técnica, porque é uma técnica simples, com pequenas doses de malícia, né? Que é você introduzir verdadeiramente o esforço da estrutura muscular de criar uma resistência, ao mesmo tempo colocar o belo onde a pessoa vai se sentir tão bem com aquele monumento feito igual uma tatuagem, que já foi até mencionado, porque utilizando essas fitas coloridas, com essas coisas simetricamente cortadas e colocadas, muitas vezes pode até parecer uma tatuagem, né? E tenho até uma outra ideia de algum tempo atrás, que eu não vou nem mencionar quem foi ou quem poderia ter sido, porque além de tudo eu até me esqueci do nome da pessoa, porque isso já se passaram mais ou menos 6 anos atrás. Quando eu estava desenvolvendo aqui esse tipo de trabalho, chegou ao meu consultório num sábado, né? Já bastante já desgastado e tudo mais, já doido para ir embora, porque sábado é da família e tudo mais. Peguei uma paciente de emergência que chegou aqui ao meu consultório. Era uma paciente que me ligou
desesperadamente pedindo um atendimento e veio a mim. Eu atendi, logicamente, com toda a forma de trabalho que eu utilizo, utilizando todos os meus recursos, e por bem eu precisei utilizar esse recurso do Kyoshi Tape, criar uma resistência, porque ela chegou com o pescoço totalmente travado. Eu criei um bom trabalho, fiz a minha manipulação, utilizei recursos de drenar aquele músculo cansado, já enrijecido, criei situações de alívio em dor, fiz trabalhos nesse segmento, mas precisava manter esse tipo de trabalho, né? Onde ela pudesse, no completar do dia até a manhã seguinte, ficar bem e amanhecer já quase que recuperada. Mas para o meu desespero, essa minha paciente nesse dia, quando me chegou a comentar que era o dia do casamento dela, aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque tem uma situação em que em casamento a pessoa vai aparecer de vestido, essas coisas todas, e qualquer coisa não tem possibilidade de ser diferente, né? Então, eu já havia feito nela um procedimento com esparadrapos micropore, que eu vou ter o prazer de mostrar essa técnica, por poder mostrar a confecção dela como fica, né? O micropore sendo colocada em uma área simetricamente feito, ela dá um efeito de beleza sem igual, né? Então, foi feito esse tipo de trabalho para essa pessoa, porque cria-se uma condição de liberdade, ao mesmo tempo de limite, para poder ela poder ficar sem dor. Foi feito, e aí que ela havia me falado, poxa, hoje é meu casamento. Eu falei assim, que pena, vai ter que tirar. Ela falou assim, nossa, vou ter que tirar isso logo agora que eu já estava sem dor e tudo mais, e chegaria hoje nesse casamento, eu tenho que tirar. Eu falei assim, olha, é necessário, porque, poxa, não tem nada a ver. Aí ela falou assim, poxa, meu vestido é completamente aberto atrás e tudo mais. Ela falou assim, poxa, então tudo bem. Aí foi embora. Na segunda-feira, eu já tinha até esquecido já desse detalhe do ocorrido, ela me liga, além de tudo, agradecendo, logicamente, pelo trabalho que fora feito naquela ocasião, e que também salvou o casamento, por ela estar com aquele torcicolo, aquele momento de contratura gigante no ombro, na parte cervical, que ela não conseguia nem movimentar o seu pescoço. Ela saiu daqui já praticamente com uma disponibilidade de movimento já assim bastante razoável. Logicamente, eu sempre afirmo que o melhor disso tudo depois do meu trabalho são 2, 3 horas depois, que aí o organismo já passa a assimilar todo o processo de trabalho sedativo que eu faço, é onde o organismo começa a responder. E aí aconteceu, sendo que na hora que ela foi, sabe, em casa, fazendo todos aqueles procedimentos do casamento, maquiagem, colocação, aí na hora de colocar o vestido, que ela iria arrancar esse procedimento do esparadrapo, ela colocou, entrou no vestido, e para surpresa geral, aí as pessoas próprias que estavam lá ajudando ela a se vestir, e acharam tão interessante que parecia uma renda, né? Parecia uma renda do próprio vestido. Aí ela chegou, quer saber? Eu vou para o casamento assim mesmo. E assim ela o fez. E olha, não teve problema nenhum. Além de não ter problema físico do problema que ela tinha, o vestido foi o que foi mais comentado nesse casamento, onde as pessoas falaram, nossa, eu nunca
havia visto um vestido tão bonito, não sei o quê, com uma coisa assim, parece até uma tatuagem, esses babadinhos que você colocou, nossa, ficou lindo, que não sei o quê. E aí aconteceu. Então, essa é uma história que eu posso proporcionar, que foi realmente real o acontecido e que faz uma grande diferença fazer um tipo de trabalho com visibilidade, com dedicação e principalmente com resultado. Então, o Kyoshi Tape foi desenvolvido não somente para ilustrar um trabalho bem feito, mas também para ter um resultado muito positivo em relação a qualquer tipo de problema. Esse foi um dos tipos de casos que tivemos. Temos vários outros casos já que a gente pode enumerar de resposta positiva. Então, a abertura que a gente vai ter possivelmente no futuro sobre esse tipo de trabalho, onde principalmente colocaremos o bom, o agradável, o imediatista e até mesmo criar situações onde o desespero é muito maior do que a situação que a gente está vivendo, a gente vai ter essa oportunidade de entregar esse conteúdo, essa forma de brincar com esse tipo de trabalho, porque para mim, por ser uma coisa agradável, uma coisa tão minuciosa e perfeccionista, a gente até brinca com o trabalho de medicina. Então isso é um trabalho que vou ter possibilidade de colocar à disposição breve, futuramente, com todas as menções e todas as brincadeiras que a gente vai poder fazer.